a gente está ao vivo. Boa noite. O microfone tá. O Matheus está com o microfone que a gente está transmitindo a live lá naquele celular para o YouTube e estamos transmitindo para o Instagram também. Hoje a live é sobre pré-habilitação na prática. A gente vai mostrar para vocês exatamente como fazer uma pré-habilitação rápida, do jeito mais simples e efetivo possível para membros inferiores, né, Matheus? Membros inferiores. E a gente está transmitindo YouTube, no Insta do Gui e no Insta da Thalita. Olha onde eu cheguei, rapaziada. Abre aí. Olha lá. Morgavi Barbell Lab. Já temos 40 pessoas no meu online. Boa! E aí, pessoal, seguidores da Thalita? Deixa eu colocar o título aqui da live. Então, o Gui e a Thalita vieram aqui para São Paulo, a gente vai fazer esse workshop amanhã. A gente está fazendo essas lives de aquecimento, a gente vai mostrar um pouco da prática. A gente falou muito da teoria, quase nada de demonstração prática. A gente vai mostrar um pouquinho na prática as ativações de membros inferiores, para uma boa preparação de treino de membros inferiores. O básico. Então, Matheus Morgavi, aqui é a minha academia, Morgavi Barbell Lab, em Pinheiros, São Paulo. Profissional de educação física, vocês têm acompanhado aí. Então, estou com o Gui e a Thalita. A Thalita já vai vir se apresentar. O Gui, vocês conhecem, mas... Fala, rapaziada. Posso segurar esse negócio aqui? Como é que é? Só segurar? Só segurar. Rapaziadinha, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Dutra, sou treinador também, pós-graduando em biomecânica e musculação avançada e reabilitação de lesões e várias especializações na área do movimento também. Trabalho junto com o Matheus. Agora a gente está produzindo também para lembrar, muito importante, workshop no dia 22, agora sábado aqui. Na Morgavi Barbell Lab, workshop sobre pré-habilitação e preparação do treino, que é exatamente o assunto que a gente vai falar para vocês hoje na prática. E quem vai fazer a prática, quem vai ser a nossa modelo? Quem? Para quem não conhece, Thalita Schaefer. Eu sou também professora de educação física e mais conhecida como a musa do Instagram. A musa fitness. Bom, né? Era só isso, eu tenho vergonha também. É boa essa classificação, né? A musa do Instagram. Bom, então, pessoal, vamos lá. São muito grandes. Galerinha, é o seguinte, ó. Vou mostrar na prática para vocês. Estou falando aqui pro Instagram. Estou falando aqui pro Instagram, que tá falando no meu Esse telefone. aqui é o meu. Lá o Instagram tá Thalita, ó. Pré-habilitação na prática, tá? Pré-habilitação na prática, a gente vai mostrar uma pré-habilitação para membros inferiores, tá? Desde a autoliberação miofascial, a gente falou para vocês lá na primeira live, as mobilidades e flexibilidades, as ativações e o exercício principal pode ser para o agachamento, né, Matheus? Pode ser para um agachamento. Para as gurias que estão assistindo no meu Instagram, é tudo aquilo que eu faço diariamente, eu posto, e vocês estão sempre lá me questionando, a gente vai mostrar um pouquinho aqui, a gente vai falar mais, a gente não, eu vou só mostrar, eles vão falar mais sábado, nesse workshop que vai rolar aqui na academia do Matheus, o link está na bio se vocês querem se inscrever, ainda dá tempo. E deixa eu fazer uma observação, então, em relação ao link na bio, acho que tem 2 vagas ainda. E em relação à demonstração que vocês veem lá no Insta dela e perguntam, aqui não vai estar no acelerado, então aproveitem. Verdade. Beleza? Verdade. Vamos lá? Bora. Quer começar, Gui? Cara, não. Sim, vou fazer uma pré-habilitação para um treino de Agachamentos. né? Então a gente vai fazer uma demonstração básica aí de pré-habilitação para o treino de agachamento. A gente vai fazer o principal, aquele básico que funciona, que a gente vive falando, né? Tanto na parte de preparo quanto na parte do treino, aquele mínimo indispensável para vocês terem uma noção do que a gente vai abordar e o que a gente passa para os nossos alunos, aquela abordagem mínima para uma preparação para ter um treino que comece de forma fluida, com segurança, com uma boa amplitude e com um padrão de movimento adequado, estável, com fluidez. Então, esses exercícios aqui que a gente vai passar de preparação, de autoliberação, mobilidade e flexibilidade, é aquele mínimo indispensável que a gente fala que vai ali de 5 a 10 minutinhos de preparação e que pode salvar o treino e fazer aquele treino de meia hora a 45 minutos render mais do que aquele de 1h30 que não teve o preparo adequado, beleza? E lembrando que tudo isso é muito importante para vocês terem resultados estéticos. Vocês me perguntam muito sobre isso e muitas de vocês têm vergonha, muitas vezes, de fazer ou têm vergonha de passar para os seus alunos. Eu sei que tem muitos profissionais aqui no meu Instagram. Tem vergonha de passar porque, né, o profissional que não sabe fazer também não vai saber passar. Então, é algo muito importante. Muda toda a função. Além da função, vem o benefício da estética. Que é o que os clientes querem. E até aproveitando esse gancho, isso é uma coisa que eu passei bastante aqui em São Paulo.
Quando eu vim para cá, e antes de vir para cá até, eu passava os treinos para a Elaine, e os profissionais das academias falam, isso aí é besteira, não precisa fazer, está perdendo teu tempo. E ela pulava, ela me mandava os vídeos e eu via que ela não estava fazendo, deu várias brigas isso. E o mais engraçado é que depois que eu vim para cá e ela começou a ter os resultados, fazendo tudo direitinho como tinha que ser, os mesmos professores que diziam que era besteira vinham me procurar para aprender, para resolver as dores deles e para fazer consultoria para resolver as questões dos clientes deles que não conseguiam fazer determinados movimentos. Então, são aqueles minutos que podem fazer uma diferença absurda nos resultados, muito resultado na estética, uma segurança muito grande no treino para performance e redução de risco de lesão, que é, de fato, aquilo que vai te manter treinando e vai te permitir chegar naquele shape pico, né, que todo mundo quer e a maior parte da galera ou lesiona ou desiste antes de chegar lá, tá bom? Lembrando, galerinha, é muito importante falar que a pré-habilitação não é simplesmente chegar na academia, chegar na box, chegar no CT e vou fazer ali qualquer tipo de mobilidade, vou fazer ali qualquer tipo de liberação, vou ativar qualquer músculo, porque liberar qualquer músculo, porque tem um método para fazer, sim, uma ordem. Existe, mas tem uma ordem específica para que todo o sistema entre, né, em congruência, para que toda a fluidez de movimento aconteça, né? A gente não pode pular etapas, a gente não pode ultrapassar etapas. Então, assim, fazendo tudo certinho como tem que ser feito, a gente vai mostrar aqui uma pré-habilitação bem básica, com certeza já começa o treino de uma forma muito mais eficiente e no primeiro exercício já tem muito mais resultado em amplitude de movimento, em ativação muscular, obviamente em estímulos hipertróficos e obviamente redução de lesão e também redução de dores. A gente está falando sobre dor aqui, mas a gente estava treinando antes da live. Há 10 minutos atrás. Há 10 minutos atrás eu estava fazendo uma série aqui. E a gente estava falando sobre dor, e dor é uma merda, gente. Quem está com dor não treina bem, né? E saber resolver... Não treina, né? E saber resolver isso é saber consertar e resolver um treino, beleza? Vamos para a pré-habilitação então na prática, tá? Primeiramente, a gente tem que, quando a gente chega na academia, quando a gente chega na box, quando a gente chega no centro de treinamento, a gente tem que fazer uma coisa específica para conseguir já também adaptar, para conseguir ativar a questão neural, o aquecimento, a fluidez, o fluxo sanguíneo, isso é muito importante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer numa pré-habilitação eficiente é a autoliberação ou a liberação, né? Obviamente o Matheus tem alunos de personal assim como eu, do qual ele mesmo faz e eu faço nos alunos, tá? A Thalita volta e meia me pede para liberar também. Em casa ele não gosta de liberar muito. Mas para quem treina sozinho e para quem não tem a expertise, né, do tato de fazer a liberação manual em alguém, em outra pessoa, a autoliberação salva muito. E o que a gente vai usar aqui vai ser o rolinho, o foam roller, né, o rolinho de liberação miofascial. É legal falar também que esse rolinho não tem nas maiores academias, na maior parte das academias não tem. Mas assim, isso aqui custa 50 pila, entendeu? Compra um rolinho desse, tem o teu rolinho em casa, por favor. Não é justificativa isso. Aí, vou fazer 2 observações aí, abordando tudo isso. A primeira rolinhos tem de vários tamanhos. Então, assim, se tu tiver o teu e tu levar para academia, às vezes, tem marcas que tu consegue colocar na mochila e levar o teu, ou botar embaixo do braço. Tem o menorzinho, que é mais ou menos metade desse. E a outra coisa que eu queria lembrar também, como a gente estava dizendo aqui, o Gui abordou ali que tem uma ordem, tem uma estratégia. A questão da estratégia da preparação do treino, ela não é muito diferente da estratégia de preparação e planejamento de uma sessão de treino ou de uma periodização. Isso tem que estar em conjunto, tem que ser feito de forma pensada dentro do planejamento que tu tem ao longo da sessão, ao longo do micro, macro e mesociclo, para a gente conseguir organizar tudo e fazer tudo funcionar, tudo ter uma sincronia, uma sinergia para maximizar resultados. E aí um pouquinho disso que a gente vai mostrar na prática hoje. Então, a gente vai fazer um básico aqui para membros inferiores, pensando mais num agachamento. E aí a gente vai começar agora na prática, porque a gente falou bastante, explicou bastante para vocês se situarem bem. Então, vamos demonstrar um pouquinho aqui. Então, o que a gente começa normalmente, a primeira escolha para iniciar
quando a gente fala de membros inferiores, a gente tem duas abordagens principais. Ou a gente começa de baixo para cima. Dá uma olhadinha ali, seu Osni, por favor, se a gente consegue pegar ela em todas as câmeras. Então, a gente tem duas abordagens principais, dependendo... Um pouquinho mais para trás. Dependendo do indivíduo, a gente começa de baixo para cima, então começa lá a planta do pé, panturrilha, posterior de coxa, e dependendo do indivíduo ou dependendo da necessidade ou do treino, a gente pode começar pelo centro. Então, as escolhas são ou começar de baixo para cima ou começar do centro e ir para onde a gente tem mais dificuldade. Do centro, ali, glúteo, core para baixo, centro, glúteo, core para cima, tá? Então, a nossa escolha aqui normalmente é começar, no caso da Thalita, começar mais pela panturrilha, né? Panturrilha posterior de coxa vai subindo. Isso a gente escolhe como? Aonde a pessoa tem menos flexibilidade, tem mais rigidez, tem mais dor, tem mais dificuldade do movimento ou onde precisa de mais tempo. Muito importante salientar, e a gente sempre prioriza, tá? Para o profissional que está aprendendo como fazer uma pré-habilitação eficiente, tem que saber, é fundamental saber avaliar. Saber avaliar o que tem que liberar, o que tem que alongar, o que tem que mobilizar e principalmente também o que tem que ativar para o treino. Não adianta sair liberando todo o corpo, não adianta sair ativando todos os músculos que vai usar, não adianta sair alongando toda a musculatura que vai fazer no treino. Tem que saber exatamente qual, porque existem musculaturas que estão encurtadas, outras que não estão, que não precisam de alongamento, por exemplo. Tem musculaturas que precisam de liberação, outras que não precisam de liberação. E muitas vezes tentar liberar algo que já está extremamente liberado, digamos assim, pode não só não ajudar no treino, como pode piorar a situação. Exato. E aí que eu estava falando ali de por onde começar. Quando eu estou fazendo alguma coisa mais voltada para reabilitação ou mais voltado para força máxima, eu tenho a tendência de começar pelo glúteo. Quando são pessoas de público geral, mais voltados para a estética ou pessoas mais iniciantes, eu tenho uma tendência de começar de baixo para cima, tanto na questão da liberação quanto na questão da mobilidade, flexibilidade e ativações, eu sigo esse mesmo padrão. Mais voltados para força, performance e potência, eu começo do centro. Mais voltados para a estética ou mais voltados para aquele público geral, mais treino por saúde, mais iniciantes, de baixo para cima. Tá? Então, a gente vai demonstrar aqui de baixo para cima, começando pela panturrilha, né, Thalita? Então, essa parte da liberação, ela é relativamente fácil de executar, embora para algumas pessoas possa ser bem dolorida. Pela cara da Thalita tá meio de boa, mas eu acho que ela acabou de fazer isso antes do treino também, então já está mais suave. É muito importante, galerinha, lembrar que o rolo é simplesmente um instrumento que não libera sozinho. Né? O que vai acontecer? A gente vai fazer o atrito da musculatura que está aqui em cima do rolo com pressão contra o solo e aí vai rolar fazendo, obviamente controlando essa pressão para que a pressão do rolo, fazendo os movimentos, libere a musculatura. Tá? Então não adianta, por exemplo, licença, deixa eu tirar aqui. Não adianta, por exemplo, pegar o rolo e tentar passar ele aqui com a mão, por exemplo. Não tem pressão suficiente. Porque a gente vê muito profissional fazendo. Não tem pressão suficiente, isso aqui não resolve, tá? É o próprio peso do corpo contra o solo, com o rolo, obviamente, e o rolo contra o solo, pressionando e fazendo a autoliberação. Aí vai doer, né? Tem que falar, porque assim, eu já estou acostumada com a dor da liberação, então ok. Mas tem pessoas que começam e acham que estão fazendo errado, e meu Deus, está doendo muito. Está doendo muito é porque está muito contraturado. Então... Normalmente o parâmetro de quanto mais dor é porque mais precisa. Não precisa morrer fazendo força. Vai de uma forma mais suave e tenta manter. É tipo treino, é a consistência, vai fazendo que vai melhorando e não desiste de fazer que isso vai progredir. Então vai ver o seguinte, ó. Dói, tá? É doloroso, mas é no momento. Depois, eu sempre falo, é muito melhor a gente sentir a dor do treino, né, do que ficar sentindo dor fora daqui. Né? Então, assim, é dolorido, assim como o treino é dolorido, mas é exatamente esse estímulo de dor, esse estímulo sensomotor que faz
com que as estruturas aqui musculares relaxem, entre aspas, né? Otimiza o fluxo sanguíneo e elas liberem, né? Ou seja, fiquem mais maleáveis e permitam melhor o movimento, tá? Muita gente pergunta também, Matheus, quantas séries, qual o volume, quantas repetições, quanto tempo, como é que faz para dividir isso no treino? A recomendação em termos gerais é de 60 passadas, idas e voltas no máximo, não que necessariamente precise de tudo isso, tá? Então, dentro de um limiar, o rolo não costuma machucar, mas se for usar bolinha ou algum outro instrumento, 60 eu já acho até demais. Dependendo do caso ali, 10, 15, até 20 idas e voltas já costumam fazer um trabalho legal. E aí eu queria dar um detalhe de ouro aqui. 2, na verdade. O primeiro não sei se vocês estão reparando que ela está mudando o ângulo de rotação aqui da panturrilha dela em cima do rolinho. Isso porque a gente tem na panturrilha 3 músculos, né? Os gastrocnêmios, né, dos dois lados ali, os gêmeos, e o sóleo. Então, para pegar todos eles, a gente faz essa mudança aí de ângulo de pressão. E mais um detalhe aqui para algumas pessoas, principalmente para quem tem mais dificuldade de mobilidade de tornozelo, que não é muito o caso dela, que ela tem uma mobilidade boa de tornozelo, é o seguinte: para aqui, agora vai avançando e vai puxando a ponta do pé para ti. Isso. Aqui tu tá alongando a panturrilha e vai voltando relaxando. Tu vai alongando a panturrilha e pegando toda a extensão dela. Então, tu tem uma dinamicidade, onde tu está aumentando a pressão conforme tu faz o movimento. Então, além da pressão normal, tu tem o movimento do músculo em si, das intersecções cruzadas do músculo alongando, né? Alongamento, relaxamento, contração, encurtamento. E dentro do movimento. Então, tu aproveita um pouco mais. Para quem tem o tornozelo mais travado, às vezes isso aqui ajuda a fazer uma mobilidade e uma flexibilidade de tornozelo e panturrilha muito mais fluida, com uma eficiência muito maior. Então, desses 2 detalhezinhos aí podem mudar muito. Aquele pessoal que faz e não vê tanta diferença, tenta essas abordagens que talvez façam uma diferença bem grande, tá? E o Matheus já tocou no próximo assunto, que é a mobilidade, né? A gente tem mobilidade, a gente tem flexibilidade. Inclusive, a gente fez uma live sobre isso semana passada, tá no feed, sobre a diferença entre mobilidade e flexibilidade. Sim, existe diferença. Tá salvo lá. Tá salvo a live, assiste a live. E logo após a autoliberação, geralmente vem a mobilidade, tá? No método de pré-habilitação que a gente utiliza. Tá? Por que a mobilidade vem após a liberação? Por que a liberação não vem depois? Justamente porque a gente precisa que as estruturas estejam mais maleáveis, como eu acabei de falar agora anteriormente, para que façam um movimento melhor, inclusive do exercício de mobilidade. O Matheus costuma fazer mais as mobilidades estáticas, né? Eu gosto bastante das mobilidades dinâmicas como forma de aquecimento também, geral, enfim. Então, mas existem inúmeros jeitos de fazer mobilidade. Mas após a liberação. A liberação ela não entra depois da mobilidade, porque senão ela não vai fazer sentido, tá? Então a mobilidade ela entra como o fator inicial da pré-habilitação, sim, mas existe ainda um passo antes, que é a liberação miofascial, e logo após vem a mobilidade, para que isso, essa sequência, né, essa ordem fique preservada e isso cause um estímulo progressivo, que nem o Matheus falou, tem ordem, tem progressão, tem periodização. Isso causa um estímulo progressivo nas estruturas, a gente vai otimizando esse movimento até chegar a hora do exercício principal. E isso é um detalhe que eu gosto de lembrar sempre, que muita gente diz que não tem certo e errado no treino. Tem sim, caralho. Tem certo e errado no treino. Não tem certo e errado em termos assim, você vai fazer a mobilidade? Tá, tu não vai fazer errado se tu fizer a liberação em outro lugar. Não, vou começar pela posterior. Beleza, não vai estragar tudo. Agora, vou começar pela ativação e depois vou liberar ou alongar, aí tá errado. Tá errado e deu, ponto final, tem certo e errado sim. Então, isso é uma coisa que às vezes eu passo com alguns alunos, não muitos, mas às vezes tem. Fez a liberação, fez a mobilidade, aí fez a ativação, e aí quando tá ativando, sente que tem alguma coisa que não ficou legal, aí a pessoa vai lá e pega o rolinho de novo. Legal. Pegou o rolinho de novo, fez a liberação, cara, pelo menos a ativação tu vai ter que fazer de novo. Nem sempre tu vai ter que fazer a mobilidade e a flexibilidade de novo, mas a ativação tu necessariamente vai ter que fazer. Por quê? Porque são estímulos completamente opostos. Na liberação tu está reduzindo carga neural e na ativação tu está aumentando.
Então, se tu fez todo o processo, fez a ativação e tu sentiu que não ficou 100% e tu vai fazer a liberação de novo, pelo menos a ativação vai ser necessária ser refeita. Nem sempre a mobilidade e a flexibilidade, mas sempre a ativação, tá? Então, fez a liberação, tem que ativar de novo para o treino, senão aquele músculo não vai estar funcionando. Isso é importante e um erro desses pode custar a tua saúde, pode te levar a uma lesão aí, tá bom? Então a gente liberou, fez a liberação ali, obviamente a gente não fez a liberação de tudo, completa. A gente fez o exemplo da liberação... Completa só no sábado. No sábado, dia 22. Lembrando... Até porque nos nossos vídeos no Insta a gente tem 1000 exemplos de liberação, 1000 exemplos de mobilidade. A gente quer estar mostrando aqui mais voltado ali para o tornozelo, então a gente fez uma liberação já voltada para o agachamento. Quem tem dificuldade de tornozelo está tendo um conteúdo de ouro aí. É verdade. E aí agora a gente vai passar um pouquinho para essa parte de mobilidade, como a gente estava falando. Tá, mobilidade de tornozelo então, tá? Então a gente fez a liberação, agora a gente vai a parte da mobilidade, tá? Lembrando que tudo isso faz parte do método de pré-habilitação. A gente não avaliou, a gente não sabe, a gente simplesmente está falando aqui uma hipótese, tá? E fazendo uma hipótese lógica e passando a sequência de um preparo mais básico para um treino de membros inferiores. E aí um exemplo aí de, mas mobilidade do tornozelo, para quem que isso vai ser útil? Exemplo, aquela pessoa que vai tentar agachar e cair para trás, ou que vai tentar agachar e os joelhos não conseguem fazer o movimento indo para fora em direção aos dedos mínimos ali dos pés, essas mobilidades de tornozelo podem fazer uma diferença gigante. E é bem comum tu ver o pessoal que não consegue fazer ali um agachamento com um movimento adequado, fluido dos joelhos, ou que às vezes tem que parar de descer porque senão vão cair para trás. E normalmente essas são características de quem tem falta de mobilidade ali no tornozelo, tá? Principalmente mulheres, né, que usam muito salto muito alto. É difícil de ganhar salto alto, viu? Isso é uma dificuldade, é uma guerra constante. Tá, beleza. Então a gente vai fazer uma mobilidade aqui básica de tornozelo. Galerinha, ó, a Ruama, acho que falou que não consegue fazer agachamento correto. Então isso é uma realidade que acontece bastante, viu? E muitas vezes é bem comum o tornozelo é a base do problema, né? O pé, obviamente, mas a articulação do tornozelo pode ser um dos grandes problemas de um agachamento mal feito, mal executado, onde é um agachamento disfuncional. Então a gente sempre lembra que o tornozelo ele tem que ser móvel para permitir o movimento, principalmente quando a gente fala em agachamento. E o movimento que o tornozelo tem que permitir que a nossa perna faça é esse aqui, ó. Vocês conseguem ver ali que o joelho tem um vetor de movimento entre aqui esses 3 dedos do meio do pé, bem alinhado. Quando a gente agacha, o parâmetro perfeito que a gente quer de movimento aqui do tornozelo é esse. Os dedos todos firmes no chão, a lateral do pé firme no chão. Vocês conseguem ver aqui que o tornozelo dela não levanta e o joelho vai lá na frente da ponta dos pés, ele passa da ponta dos pés. Não necessariamente o joelho vai ter que passar em grande amplitude, mas, por exemplo, se tu for fazer um front squat ou um búlgaro, o joelho vai avançar bastante necessariamente, porque a gente facilita a amplitude de movimento e a gente dá preferência nesses movimentos na amplitude de angulação e movimento de dominância pelo joelho. Ao contrário de um agachamento com a barra nas costas e com a barra baixa, que a gente usa bastante o quadril e a gente reduz um pouquinho essa amplitude do joelho. Então, sim, o joelho sempre vai passar a ponta do pé, para quem já tem esse mito aí de que não pode, não só pode como deve. É muito predominante esse mito de que o joelho não pode avançar. Ele não só pode como ele deve, o agachamento sempre vai passar o joelho da ponta do pé, como eu estou aqui, como a Thalita está fazendo. Então, esse movimento ele tem que ser fluido e solto. Quem vai ter que estabilizar vai ser joelho e quadril. O nosso tornozelo tem que permitir o movimento. E aí, dependendo do exercício e da técnica, esse movimento vai ser mais ou menos amplo. Então, galerinha, mobilidade está fazendo aqui de tornozelo, mas, por exemplo, na Thalita... vocês podem acompanhar nos vídeos que a gente passa, ela faz bastante mobilidade de quadril também no plano sagital, ela tem algumas restrições na parte anterior, tá? Tem algumas restrições também de lombar, então a gente mobiliza bastante o quadril. Eu vou aproveitar para fazer uma mobilidade de quadril básica aqui também, que acho que essa aí 90% da galera tem restrição. No quadril ele é complicadinho, né? Ele é complicadinho, pelas questões contemporâneas, obviamente, a prática laboral, né? Todo mundo trabalha sentado, não caminha.
Por mais que a gente treine, a maior parte das pessoas, mesmo que faz academia, que treina, que vai, a maior parte do dia é sentado, e às vezes até mesmo o lazer, né? Sentado, deitado. Então isso acaba gerando algumas compensações musculares, algumas restrições de movimento. E o quadril ele é fortemente impactado negativamente, óbvio, por essas práticas diárias, digamos assim, tá? E por que eu falei do quadril no plano sagital, né? Porque exatamente essa mobilidade de tornozelo que a gente está falando da Thalita é a mobilidade mais básica de quadril, né? Só que daí a perna que está sendo mobilizada do quadril é essa aqui. Porém, qual é a diferença maior? A posição da perna da frente é uma delas. Para que a gente consiga trabalhar bem o quadril aqui, de forma dinâmica ou estática, a gente não precisa não, mas a gente tem que colocar o pé mais para frente. Acho que coloca mais para frente ou mais para o lado. Ó. Quer fazer para o lado? Fazendo plano frontal ou para o lado? Tá fazendo para frente. Na frente. Então a gente coloca o pé mais para frente. Tá pegando a mão na câmera? Acho que tem que ficar assim. Por quê? Porque a gente precisa ganhar amplitude nessa região do quadril. Levanta a mão aí, Thalita, que eu tô fazendo pra galera lá do meu Insta. Galera do YouTube. Tem a galera do YouTube lá, galera da Thalita lá, galera do meu Insta aqui. Tamo junto, tô falando pra vocês, ó. A gente fica querendo fazer a mobilização dessa região, dessa perna que tá fixa aqui, nesse quadril, principalmente fazendo um alongamento dinâmico da região anterior, que eu falei, onde ela tem um pouco de restrição, né? E trabalhando o quadril no plano sagital, que é esse plano de movimento aqui. Então a gente afasta o pé, coloca ele lá na frente, para que esse quadril trabalhe aqui no seu maior grau de amplitude, tá? E como é que é feito? A gente tem um limite articular aqui, ó. Vai lá, Thalita, bota o pé mais para frente lá, que o teu limite ele é um pouco a mais. Um pouco maior. Né? Ó, a gente tem um limite articular aqui, ó. Aqui é o limite, levanta esse braço aqui um pouquinho. Aqui é o limite da Thalita, tá? O que a gente faz, então, para ganhar a mobilidade? A gente tenta ganhar e um pouquinho além desse limite. Eu trabalho bastante com a mobilidade dinâmica, então a gente vai um pouquinho além e volta. E aí, quando a gente voltar para fazer o movimento, a gente tenta ganhar um pouco mais além. Tá? E a cada repetição, a gente vai ganhando um pouco mais de amplitude de movimento. Aí vem o Matheus com o detalhe do detalhe do detalhe. Galerinha, aqui eu acho que eu não estou na frente de ninguém, né? Então, aqui, ó, o detalhe do detalhe do detalhe são dois bem importantes, tá, pessoal? Bom, aqui eu não estou aparecendo muito, mas a minha mão tá, eu vou apontando. Então, o seguinte, ó. O primeiro detalhe é que, quando a gente está falando em quadril nesse plano sagital, a gente está dando ênfase nas musculaturas aqui, reto femoral, psoas ilíaco, tá? Esses músculos, eles fazem um movimento de flexão do quadril. Flexão do quadril é isso. A Thalita faz tudo que tá fazendo a bike. E dói. Eu tenho esse probleminha aí também. Então, assim, para a gente maximizar esse resultado, a gente tem dois detalhes que são muito legais. O primeiro deles, apontar a crista ilíaca, que é esse ossinho aqui do quadril, o famoso ossinho do quadril. Na hora de jogar o quadril para frente, a gente vai apontar a crista ilíaca lá para o pé da frente. Isso vai te dar uma amplitude maior, vai poupar um pouco a tua lombar e pegar mais o quadril, porque ele está vindo para frente e para baixo. Essa rotaçãozinha faz uma diferença interessante. E a outra diferença que pode ajudar... Só complementar, ó. É isso aqui, galerinha. Ó. O quadril ele está apontando para cá. Tá? O que a gente faz? A gente gira ele lá, essa parte aqui. Apontando para aquele pé. Exatamente, essa é a ideia. E aí a gente tem um outro detalhezinho que pode salvar muita gente também, quando a galera, principalmente a galera que não consegue ir muito, que já é bem travada mesmo, é essa aqui, ó. Faz de conta que tu vem só até aqui, ó. Vem um pouquinho para frente. Aqui, ó. Travou aqui. Contrai o glúteo. Pega mais, né? Então, essa contração estabiliza a lombar e aí tu tira toda a parte de possível mobilização e ativação de músculos da lombar, que a gente não quer, e a gente foca só no reto femoral e no psoas. Então, principalmente para quem é mais travadinho no quadril, essa contração do glúteo com uma leve viradinha da crista ilíaca, ossinho do quadril, para o pé da frente de apoio, pode fazer uma diferença enorme e poupar tempo e esforço de ficar fazendo força ali, e às vezes sem ter um resultado muito interessante ou até sentindo a lombar. Essa contração do glúteo aqui salva bastante quando a pessoa é mais encurtada, tem uma dificuldade maior, tá bom? Então, ó, a gente mobilizou o tornozelo. A gente mobilizou o tornozelo da Thalita, a gente mobilizou o quadril de uma forma bem só. A gente mobilizou o tornozelo direito e o quadril esquerdo, tá? E aí vocês me perguntam, qual é a finalidade desse trabalho? Que a gente liberar, de fazer mobilidade, fazer flexibilidade, fazer toda a pré-habilitação.
simplesmente melhorar o movimento. Thalita, mostra um agachamento pra galera aí. A Thalita, eu juro pra vocês, a Thalita, às vezes a galera acha que a Thalita nasceu se movimentando bem dessa forma, mas não, foi a base de muito treino. E olha como é que ela agacha agora. Gente, não tem como um agachamento dessa forma, né, passando do paralelo, sem retroversão de quadril, com o pé estabilizado, né, com uma boa amplitude, não tem como um agachamento desse não ser eficiente para hipertrofia, por exemplo. Não tem como um agachamento desse ser eficiente para qualquer padrão esportivo, né, para qualquer performance esportiva. Então é isso que é a pré-habilitação. A galera que está no YouTube e está no da Thalita vai perder esse detalhe, vai ficar aqui no vídeo. Então, paciência, eu não vou pegar 3 telefones. Aí, ó, olha, agacha lá. Agacha lá. Manda ver. Qual é a diferença? Por que isso? Vocês conseguem ver, aqui consegue aparecer tudo, aparece os pés, né? Meu, faz o seguinte, pega... Acho que aí, vai. Aqui. Conexão. Dá pra ver o pé aqui? Dá pra ver. Vocês conseguem ver lá que ela está com o arco plantar preservado? Olha lá o arco plantar. Aqui, ó. A voltinha do pé. Isso. E olha como nenhum dos dois pés aqui está aparecendo aqui. Tá. Olha como a lateral do pé. Pra cá. Aí. Olha como a lateral do pé e o calcanhar estão firmes no chão. O joelho levemente passando a linha da ponta do pé, o quadril lá atrás, lombar preservada, pé firme, calcanhar e lateral. Sobe. Olha como a pressão inteira está no calcanhar, quando ela chega lá em cima, na potência do movimento, chega a sair os pés do chão. De novo. Essa é a diferença de fazer um trabalho bem feito. Pré-habilitação. Na pré-habilitação, ali, liberação, mobilidade, ativação. A gente tem esse padrão reforçado. É isso aí. Agora coloca no lugar lá com o celular. É isso aí. Aí, fechou. Peraí, tá voltando. Aí, voltou. É que ele, quando ele tá aqui, ele fica no 5G. Quando a gente vai pra lá, ele vai pro 2G, troca, ele dá uma... Voltou. Aí o microfone aí é comigo mesmo. É contigo mesmo, vai lá. Eu vou falar mesmo. Vai, fala. Ao vivo é uma maravilha, né, galerinha? Ó, é o seguinte. A galera se atropelando. Não, Dá o microfone. o Matheus começou lá, ele veio pra cá, fez a volta por trás de mim, pegou ali, uma loucura. Ó, seguinte. Então a gente fez a autoliberação, a gente fez a mobilidade, a gente vai para uma última etapa, né, de uma pré-habilitação. Lembrando que a gente está fazendo aqui o básico do básico, é só uma pincelada. Que o principal, galerinha, a gente vai falar para vocês no workshop presencial que vai estar ocorrendo agora sábado, dia 22/10, aqui na Morgave Barbell Lab, neste espaço onde a gente vai mostrar a teoria e a prática, principalmente saber como identificar as disfunções, né, como ordenar isso num treino, como aplicar isso, né, onde vocês vão fazer o workshop aqui sábado, no domingo vão poder aplicar em vocês mesmos ou nos seus alunos, seus clientes, mas para otimizar o treino. A gente vai explicar tudo isso no workshop presencial que vai ocorrer aqui, vai a partir das 8 horas da manhã, tá? As vagas são limitadas, a gente ficou sabendo agora, faltam pouquíssimas vagas para a gente lotar. Eu acho que tem só 2. Tem só 2, né? Até porque assim, que a gente falou, a galera não estava levando muito a sério. E essa parte que a gente tá aqui é 1/3 do espaço que a gente tem, tá? Tem mais 3 blocos. Então nós vamos ficar nesse 1/3 para dar o workshop, só que no terço de lá da janela. E aí a gente consegue colocar só 12 pessoas, porque a gente tem 2 ou 3, e mais lá no cantinho do tatame. Nós temos apenas mais 2 ou 3 vagas, tá, para o workshop. Eu tenho quase certeza que são 2. O Matheus ele é pessimista, eu sou um pouquinho mais otimista, tá? 2 ou 3 vagas para o nosso workshop que vai acontecer sábado, tá? Eu já vou colocar amanhã a galera que já adquiriu o ingresso, a galera que está aí na live, a galera que já garantiu a vaga, tá? Amanhã, de manhã, no máximo até meio-dia, né, Matheus? A gente vai fazer o grupo do WhatsApp lá, já para colocar... Muito importante, deixa eu te interromper aqui, porque isso é muito importante, depois eu vou esquecer. Tem uma galera que não colocou o telefone lá na Hotmart, a galera que fez a compra direta antes do produto ficar pronto no Hotmart, que foi metade da galera, a gente pegou os dados. Mas tem uma galera que fez a compra na Hotmart e tem só o e-mail, não tem o telefone. Se tu é uma dessas pessoas que comprou pela Hotmart, mesmo que tenha teu telefone lá, talvez não esteja atualizado, alguma coisa assim, manda para qualquer um de nós, para mim, para o Gui, para a Thalita, manda lá o teu nome, o teu e-mail e o teu telefone para a gente te colocar no grupo do Whats, porque nas compras da Hotmart tem umas 3 pessoas que eu vi que não tem o telefone, me passaram agora que não tem o telefone, e aí a gente não vai conseguir colocar vocês no grupo. Então,
manda mensagem lá para qualquer um de nós três, dizendo eu comprei, meu nome é tal, e-mail e o telefone para a gente botar vocês no grupo do WhatsApp, tá? Galerinha, ó, me perguntaram aqui qual horário. Ó, minha aluna aí, ó, a Maria lá da Austrália acompanhando a live da gente. Que legal, valeu, Maria. Ó, o Leandro perguntou que horas vai ser, a partir das 8 horas, tá? Das 8 às 18, no sábado, aqui na Morgave Barbell Lab, workshop presencial, tá, galera? Não é online, é presencial, a gente não vai transmitir. Não vai ser transmitido. Não vai ser online mesmo, tá? Vai ser então, presencial assim, mesmo, não vai ser online. desculpa, vai ser presencial mesmo, não vai ser online. Tô ficando louco, tô ficando maluco. Vamos para a última parte. E ó, a última parte então numa pré-habilitação eficiente é a ativação muscular, tá? Isso falando de membros inferiores, a gente tem uma forte tendência de precisar ativar o glúteo, mas ele não é o único músculo que a gente precisa ativar, tá? Mas existe uma forte tendência, por tudo que a gente já falou aqui, né, dos hábitos contemporâneos, da prática laboral, né, galera sentada, o glúteo ele é um músculo que tem tendência à inibição, né, por isso que é um músculo que a gente ativa bastante no treino, e a Thalita ativa bastante. E é legal fazer também um gancho aqui da estética, né? É por isso também que a Thalita tem um glúteo tão desenvolvido, tão hipertrofiado. A gente começou a fazer esse trabalho realmente há alguns anos atrás, justamente porque ela não tinha esse glúteo, ela tinha somente quadríceps, né? Não tinha mesmo, gente. Esse glúteo ele foi construído à base de muito estudo, isso é de importante. muita prática, de muito treino. E é como? Através dessas questões funcionais que a gente está abordando aqui na pré-habilitação. E aí isso é muito importante, gurizada. Por quê? Porque a gente vê o tempo inteiro, todo dia aparecendo, inclusive nos patrocinados, o segredo da construção do glúteo. Aí vai lá, os 3 melhores exercícios, os 5 melhores exercícios, o exercício que não pode faltar para a construção do glúteo. Mas a galera não fala dessa parte da preparação, que é fundamental para a gente trabalhar grande amplitude, fluidez e qualidade no movimento e qualidade na contração e estabilização para a gente aproveitar o máximo do tempo de tensão, conseguir progredir carga e conseguir fazer o controle motor adequado, conseguir controlar essa contração adequada. E quando a gente fala em quadril, glúteo, a gente tem uma grande amplitude, muita fibra muscular, é um músculo maior, músculo mais forte do corpo que a gente tem, está ali no glúteo, são as fibras do glúteo, e a gente trabalha com muita carga, grande amplitude de movimento, então necessariamente a gente tem que ter um controle motor, uma ativação, uma fluidez, uma estabilidade muito grande aí, porque senão vai dar merda e o resultado não vai ser o mesmo. Compensar com lombar não é trabalhar glúteo, compensar com joelho não é trabalhar glúteo. Trabalhar glúteo é movimento fluido em grande amplitude com controle, estabilidade e fluidez de quadril. Então, esse é o segredo principal, porque senão não importa o exercício que tu vai fazer, não importa a carga que tu vai movimentar, não importa o treino, o planejamento, a periodização. Se não tiver com o quadril funcional, não tiver com o glúteo funcionando bem, em grande amplitude, de forma estável, com controle, contração adequada, o treino vai sair pela metade, mesmo que tu te mate o treino inteiro. Tá te matando para nada, podia maximizar com 5, 10 minutos de preparação e ter um resultado muito melhor com muito menos esforço. E tu continua sem glúteo. E tu continua sem glúteo, continua com a bundinha de chá, tipo caidinha, tipo chazinho. A gente vai aproveitar, eu perguntei para a Thalita se a gente ia fazer, né, se ela queria fazer o exercício com a bend, né, que é justamente todo mundo usa para ativar a glúteo, que é a ativação isolada. E ela falou que não. E aproveitando o gancho, então, que muita gente pergunta se tem como fazer a ativação de glúteo sem bend. E tem um monte de formas. E na realidade, dependendo do caso, ela ainda é mais eficiente do que a ativação. É mais eficiente sem a bend do que com a bend, tá? São exercícios mais integrados, são exercícios que a gente usa o solo, a gente usa a parede, a gente usa o próprio peso do corpo, né? Então, de certa forma, existe uma complexidade maior, mas são exercícios muito eficientes para ativação de glúteo. Matheus, qual exercício a gente vai mostrar para a galera aí? Cara, acho que a gente pode começar com a ponte, que é o básico do básico. Olha que legal, olha o exercício de ativação. É o tipo de exercício que eu vou apontar o detalhe do detalhe do detalhe que ninguém faz certo. Só que é um exercício muito simples que muita gente erra, então preste atenção aí. Ó, mano. Então vamos lá. Basicamente, se a gente for simplificar, a ponte é simplesmente sobe o quadril, tá?
Moleza, né? Facinho de fazer. Concordam? Todo mundo concorda, todo mundo sempre concorda. Barbada. Pode descer. Aí agora eu vou dizer para vocês uma coisa que é o que eu escuto da maior parte da galera quando eu vou ensinar alunos e até profissionais em cursos que eu dou, vou ensinar a fazer uma ponte e uma prancha. Galerinha, Insta do Gui, YouTube, galerinha aí do Insta da Tatá, que é 90% mulher, prestem atenção nisso. Eu vou dar o passo a passo para não errar e maximizar o resultado e fazer isso valer cada segundo. Detalhe, essa ativação eu não costumo passar para os meus alunos e até para atletas profissionais mais de 10 segundos. Tem galera que fica 1 minuto fazendo isso, eu nunca entendi por quê. Vou ensinar a fazer certo e vocês vão sentir no encaixe já o que vocês estão fazendo, o efeito que tem que dar, tá? Então vamos lá no passo a passo. Thalita, me acompanha, tu já sabe como é que eu vou, que a gente já fez isso juntos. Então é o seguinte, o primeiro passo que a gente tem que fazer é para contrair glúteos. Glúteos são glúteos, então é isso que vocês têm que contrair. Então a primeira coisa é, contrai os glúteos já um contra o outro. Aqui a gente já está contraindo. Quando sair do chão, o glúteo tem que estar contraído já. Sentiram aqui? Já está contraído, dá para ver a contração. Desce de novo para mim. Segundo passo, ponto de pressão. O ponto de pressão que vai fazer a maior ativação de glúteo é calcanhar. Então não adianta projetar peso para a ponta do pé, não adianta colocar o pé, tornozelo lá para trás do joelho, nem lá para frente. O ponto-alvo que vocês têm de pressão é calcanhar empurrando o solo para baixo, não para frente, não para trás, não transferindo para a ponta do pé. Calcanhar para baixo no solo. Esse é o segundo ponto. Pode descer de novo. Terceiro ponto, então, contraiu o glúteo um contra o outro, apertou glúteos. Segundo ponto, pressão do calcanhar no chão. Terceiro ponto, nenhum deles é mais importante do que o outro, mas eu gosto de fazer nessa ordem, tá? Joelhos para fora sempre. Esse joelho tem que estar estável para fora da linha do quadril, mais ou menos alinhado com os dedos do meio do pé. Por quê? Para a gente ativar de forma eficaz glúteo médio junto com o máximo. Então, contrair o glúteos, calcanhar contra o chão para baixo, joelhos estáveis para fora da crista ilíaca, o cinho do quadril, apontados mais ou menos lá com os dedos médios do pé. Olha esse pico de contração e desceu. E aí eu vou passar um segredinho final que muita gente não sabe, que é aquela cerejinha no bolo, a galera que faz, mas eu faço a contração do glúteo, eu pressiono o calcanhar para baixo, eu forço o meu joelho para fora e eu sinto a lombar quando eu subo. Então o segredo não é um movimento 100% adequado, mas a gente consegue fazer uma estabilização da lombar e tirar todos os músculos lombares do movimento e aí fica só o glúteo. Para ativação, para quem tem dor na lombar e não conseguiu resolver com a liberação ainda, por um curto período de tempo isso pode ser muito eficaz. Faz uma leve retroversão de quadril para mim. E agora esmaga glúteos, calcanhares, joelhos e sobe. Vocês viram que aqui agora ficou um pouquinho mais retificada, diminuiu esse arco lombar aqui, a lordose lombar ficou menor. Desce e faz normal de novo. Olha a lordose lombar, sobe. Vocês estão vendo que tem uma lordose lombar mais acentuada, desce, faz aquela leve retroversãozinha, contrai abdômen, glúteos e sobe esmagando. Diminui um pouco a lordose lombar, a gente não tem praticamente nada de ativação de quadrado lombar e eretores da coluna, a gente usa muito mais o glúteo, consegue contrair mais o glúteo e a gente consegue, quem tem dor na lombar, consegue tirar um pouco essa pressão e ativar melhor os glúteos, o que, magicamente, por motivos lógicos, glúteos estabilizam quadril e lombar, complexo lombopélvico como um todo, vai reduzir a dor ao longo do treino também. Vai melhorar a ativação também. Falando de estética, né? Exato. Não adianta só... E como a gente falou... Um detalhe muito importante. Não façam esse ajuste com sobrecarga, é só para ativação, tá? Muito importante. Muito depois importante. alguém vai lá e quebra a lombar no meio. Vai dar-lhe Com uma barra com 100 quilos tá? em cima do quadril. Isso é ativação, tá, gente? Não é ativação. fadiga. Não é fadiga muscular. Muita gente confunde também, eu trabalho bastante com a musculação, com pré-exaustão. Não é pré-exaustão, tá? Não é a técnica de pré-exaustão. É uma ativação.
é de forma Inclusive, pontual. A gente não usa muito a pré-exaustão, só em momentos muito específicos da periodização, tá? Então, assim, é exatamente para ativar o músculo, para ele entrar num movimento com maior sobrecarga, que a gente está falando aqui do agachamento, já pronto, né? É realmente fazer um agachamento que não é um exercício de domínio de quadril, mas ativa muito o glúteo, aonde? Nos graus finais. É fazer com que vocês consigam chegar nos graus finais do agachamento, chegar até mesmo a 90 graus, que muita gente nem chega a 90 graus, que é onde tem maior ativação, que é onde tem maior estímulo de fibras musculares. É fazer com que esse exercício, esse movimento fique mais eficiente, com a liberação, autoliberação miofascial, com a mobilidade das articulações corretas e com a ativação muscular, fazendo com que todo o treino fique mais eficiente e a performance suba a níveis muito maiores e automaticamente, seja por performance esportiva ou seja por estética, o treino fica muito mais eficiente e muito mais correto também, prevenindo lesão, prevenindo dores, né, e otimizando todo o trabalho. É isso? É isso. Então, tá com fome. A Thalita tá todo mundo com fome. Eu tô morrendo de fome, a gente acabou de treinar. Eu tava comendo chocolate no treino, meu. Mas assim, tá, é isso então, vamos comer, gurizada. Galerinha, então esse foi exatamente um passo a passo de uma pré-habilitação muito básica para os treinos de membros inferiores. Mas básico que funciona. É o básico que todo mundo que não tem uma necessidade extremamente específica vai se beneficiar muito. Isso aí eu diria que é pelo menos metade da galera vai se beneficiar muito desse básico, que é o básico que vai maximizar aí um resultado já bem interessante. Então, por mais que tenha sido aí, o que foi? 40 minutos? Meia hora, 40 minutos de live? 50? Caralho, velho, a gente não consegue calar a boca nunca. A Adri perguntou se a pré-ativação tem uma série, tem uma série ou quantidade específica. Isso vai depender de muito do que tem que ativar. Você precisa ativar muito. Mas assim, o mínimo seria 1, 2 séries aí de 10 repetições ou de 10 segundos de isometria, né? Algo pontual. Mas como tudo, tem que saber avaliar exatamente quem está fazendo o exercício, né? Até porque isso vai depender um pouquinho da necessidade do indivíduo e do nível de condicionamento dele. É aquela coisa, a gente tem que ativar. Se fez uma série, 2 séries de ativação e não ativou, faz mais uma. Se fez uma e já ativou, beleza, tem que resolver. Né? Tem a nossa grande amiga Fernanda Hack, fisioterapeuta da galera aí, que ela fala, Nádia, tem que resolver. Tem que chegar e tem que resolver. A pré-habilitação tem que pré-habilitar. O treino tem que ser treino. A hipertrofia tem que acontecer. Né? A dor, ela tem que sumir. Tem que resolver. E é isso que a gente vai mostrar para vocês no workshop no sábado. Como resolver o problema do cliente de vocês, como resolver o próprio problema de vocês que estão tendo no treino, como resolver dor, como resolver o treino, como resolver movimento. É isso que a gente vai mostrar. Através de anos de experiência, tanto teórica, de muitas certificações que eu e o Matheus temos acumulado, de muita prática, de muita dor que a gente já sentiu e resolver. É exatamente toda essa experiência, e também com a Thalita vai estar junto com a gente, com a experiência que ela teve, através de todo o processo que ela teve de mudança, né, da marombeira que ainda habita nela, obviamente, para a pessoa que treina de verdade, né, que presta atenção em todos os detalhes. Né? Lembrando que a Thalita também é profissional de educação física, também passou por todas essas certificações, também tem todo o know-how e conhecimento para somar nesse workshop. Né? Um projeto que a gente está aí começando agora, mas é um projeto muito grandioso, que vai trazer muito conhecimento para a galera que está nos acompanhando aí. Então compareçam, tem mais 2 vagas ainda. O link está na minha bio aqui. O link está na bio da Tatá, o link está lá na minha bio também. E aí alguns detalhes importantes. Primeiro, workshop. É um número reduzido de vagas, porque a gente quer dar atenção para todo mundo. 10. São 10. Tem 10 já, são 12 vagas, então tem só 2. Se é que já não compraram, porque eu não olhei o e-mail ainda. É capaz de já ter acabado, mas dê uma olhada lá. Então, acredito que tenha 2 vagas. Vai estar eu e o Gui falando, explicando. A Thalita vai estar demonstrando e a minha equipe vai estar aqui. Então, a Milene e a Tainá vão estar aqui também no workshop, auxiliando também. Elas trabalham com essa metodologia aí comigo todos os dias.
A Milene já está sendo treinada por mim há 3 anos. Tentando dar um passo à frente para não ficar pequeno, porque o Matheus... E a Thay é atleta de Gil, também treina comigo desde 2019, então já tem uma carga aí de experiência. As duas dão aula aqui na minha academia, são a equipe que atende os alunos e do público geral. Então vocês vão ter uma atenção muito grande, vão ter um conteúdo entregue aí de forma mastigado na teoria e na prática, e a gente vai conseguir entregar isso tudo para vocês. Eu fico olhando para as 3 câmeras o tempo inteiro, não sei por que eu olho. Então... Tem o seu Ozinho tá lá. O seu Ozinho está lá ajustando tudo. E aqui, galerinha, ó, esse aqui é o nosso é espaço. o nosso espaço que vai acontecer o workshop no sábado, tá? Por isso que a gente falou que as vagas são limitadas. E elas são, tô suado, e elas são limitadas mesmo, tá? Porque esse aqui é todo o espaço que a gente tem para fazer o workshop. Então, assim, tem mais 2 vagas. As gurias estão falando que eu tô com fome. Tá todo mundo com fome. Comer coxinha? Não, coxinha não. Tá em São Paulo, comer coxinha. Coxinha na padoca. Beleza, pessoal, muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido entregar o conteúdo e explicar aí como é que foi. Muito obrigado pela presença de todos. Espero vocês aí no sábado. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite a todos e até sábado.